que vem à raiz daquilo que nós já falamos na aula passada sobre os modos de entrada no mercado, nos mercados internacionais e a necessidade de conhecer esses ambientes de negócios para poder atuar, seja qual for o modo de entrada, seja com exportação, com licenciamento, com franquia, joint venture, com aquisição, fusão e mesmo uma subsidiária totalmente de propriedade da empresa investidora, né? Quando se fala em negócios internacionais, nós estamos falando daqueles negócios que são desenvolvidos para além das fronteiras. E, portanto, a componente cultura é crucial, tá? Então, o que a gente tem hoje como objetivo? Não sei se a gente vai conseguir terminar tudo, mas se não, a gente continua na próxima. Primeiro, entender o conceito de cultura, que a gente fala de cultura, mas não para pensar o que é cultura. Que dimensões tem uma cultura? Que dimensões nós podemos analisar as culturas? Com que dimensões? Depois, como é que se dá a construção de um global mindset, ou seja, um quadro mental global, que é necessário quando a gente fala de negociar com outras culturas. E analisar as características culturais que influenciam nas negociações e na internacionalização das empresas, tá? Então, assim como eu estava dizendo, os riscos nos negócios internacionais são basicamente 4. Eu tenho o risco comercial, com o qual as empresas costumam já lidar e estarem acostumadas já a mapear e se prevenir, né? O risco comercial tem a ver com o quê? Com a maneira como o produto é produzido, a embalagem, os gostos do consumidor no mercado internacional, as necessidades de adaptação que a empresa eventualmente precise fazer para poder atender aquele mercado, os tipos, as novas demandas que podem surgir em função da colocação daquele produto em determinado mercado. Então, esse tipo de risco é um risco que está no dia a dia das empresas e que elas calculam bastante bem, tá? Depois nós temos, à medida que nós vamos no sentido horário, nós vamos tendo riscos um pouquinho mais complicados de gerenciar dentro da empresa. Um deles é o risco cambial. Então, por um lado, eu tenho a situação da empresa no mercado de origem e a oscilação cambial, que é algo muito comum no Brasil, né? De um dia para o outro, o meu produto pode ficar muito mais barato ou muito mais caro, assim como o que eu tenho que pagar, por exemplo, importando algum produto, né? E quando eu invisto, ou quando eu faço negócios em outro país, se houver esse tipo de oscilação, isso representa um risco para mim também, né? Imaginem uma empresa que exporta e há oscilações de câmbio na hora da venda, né? Então, os preços futuros ficam numa incógnita. Por outro lado, a empresa que investe num país, por exemplo, para abrir uma subsidiária, e há uma super desvalorização da moeda, aquele valor que ela gastou ou investiu para construir aquela subsidiária já não tem o mesmo valor por conta da desvalorização cambial, certo? Então vejam que são questões bastante delicadas que devem ser levadas em consideração. Em todo caso, nós podemos fazer uma análise de risco cambial em função do histórico do país, da situação política, social e econômica, algumas previsões podem ser feitas, né? Depois eu tenho o risco país. Risco país tem a ver com o que nós chamamos o ambiente institucional. Instituições aqui, se eu perguntar para vocês o que são instituições, como é que vocês responderiam? A Univale é uma instituição? O que é uma instituição? Hello? Eu diria que é uma organização que pode se dedicar a alguma Organização. coisa. Ok. O que mais? Ricardo, chuta aí. Pode ser pública ou privada. Ok. Ricardo. Um prestador de serviço para a sociedade, ou não um prestador, mas alguém que... Ai, como é que eu posso dizer? Como é difícil, né? A gente usa a palavra instituições o tempo todo, não usa? Pois é.
Pois é, Só que sabe, dizer o que é uma instituição exatamente. é que nem Exatamente. globalização. Caramba. Nós estávamos comentando justamente isso, né? Quando se faz consultorias nas empresas e se analisa, se pede os dados da empresa e se vai analisar, na maioria das vezes os gestores não sabem do que estão falando. E isso é quando há uma desconexão de prática e teoria, né? Então, no dia a dia, a gente pode usar a palavra instituição e considerar a instituição o que a gente quiser. Mas o que isso significa quando a gente está olhando estrategicamente para um projeto internacional? Em negócios internacionais, depois a gente vai ter aula sobre isso, tá? Mas instituições são aquelas organizações, como o Alan falou, que estabelecem as regras do jogo. As regras do jogo nos negócios. Então, por um lado, eu tenho o governo institui leis, não é? Gera regulamentos que as empresas têm que obedecer. Depois eu tenho as agências, né, agência, por exemplo, a Anvisa, MAPA, que estabelecem regras que devem ser observadas para atuação naquele mercado. Depois eu tenho isso no âmbito formal, tá? Então eu tenho leis, regulamentos, aquilo que está escrito, né? Que é padrão que a gente deve seguir. Depois eu tenho o que a gente chama de instituições informais. Por exemplo, o sistema de valores da sociedade, a cultura. Então, eu pergunto para vocês, hoje, quem é que alguém trabalha com operações aqui? Eu não. Tá. De um modo geral, não estou dizendo que existe sempre, mas, enfim, a corrupção é algo presente em países emergentes, e não só, né, no Brasil. E muito se fala da cultura da corrupção que nós temos, de pagar um dinheirinho para poder conseguir alguma coisa, né? Em alguns momentos, isso passa a ser aceitável, ou seja, eu pagar uma propina para conseguir que as coisas vão mais rápido. Eu pagar uma propina para que a minha mercadoria possa ser liberada mais rapidamente. Isso acontece, certo? Não vamos negar isso. Isso acontece aqui, acontece na China, acontece na Itália, acontece em vários lugares, né? E muitas empresas vêm para o Brasil com um padrão de valores diferente. Então, em países em que há muito monitoramento no sentido de fazer as regras funcionarem, é mais difícil que haja corrupção. A corrupção normalmente acontece quando essas instituições, que são as que criam as regras do jogo, são mais fracas, são menos rígidas na aplicação da norma, né? Então, nós temos leis muito boas, mas a aplicação delas é que é o problema, né? Vamos dar um exemplo bastante fácil. Vocês sabem o que é propriedade intelectual? É quando alguém cria alguma coisa e é autor do que ele cria Isso bem. Pode ser um produto, pode ser um design, pode ser uma maneira de fazer as coisas, enfim. Vamos tomar o exemplo da moda, que é o que a gente mais vê por aí, né? Nós temos grandes marcas por exemplo, de bolsas de mulheres, né? Louis Vuitton, e mesmo brasileiras, tipo a Schutz que vende produtos super caros, a Fendi e Prada, né? E isso só para dar um exemplo. Depois nós temos em outras áreas também, né? E os países que têm um conjunto de instituições que funcionam bem, primeiro, tu tens informação em que tu podes confiar sobre aquele mercado, e por outro, tu sabes que a lei vai ser cumprida, tá? Nesse sentido, o Brasil é um país que protege a propriedade intelectual? Nem um pouco seria forte? Nem um pouco é forte demais.
Tá. Há um esforço por parte do governo para que isso não aconteça, né? Mas, em todo caso, se vocês forem em qualquer lojinha aqui da cidade, vocês vão ver bolsa Prada, Chanel, Schutz, cópias, Tênis, Adidas. tênis, né? Vendidas abertamente, certo? Então, é errado ou é certo fazer isso? É errado. É errado. Mas o nosso sistema de valores considera isso como, ok, são as regras do jogo, certo? Sim, Então, a empresa, quando chega em outro país, ela tem que entender essas instituições informais. Por exemplo, o sistema de valores, a cultura, que também criam regras do jogo. Isso não é uma regra do jogo? Dizer, ok, é proibido, mas eu vendo. Isso é uma regra do jogo, não é? então a sociedade também faz parte dessa culpa que a gente compra, Claro, porque se não tiver... claro. Mas, assim, outra coisa que eu gostaria de comentar. Costuma-se dizer que há sociedades melhores e piores. Há culturas que são mais corretas e outras que são menos corretas no sentido, no que diz respeito a isso, né? O fato é que isso é inerente do ser humano. O ser humano está sempre, por uma questão genética nossa, nós estamos sempre procurando nos preservar, procurar o que é mais vantajoso para nós. Isso é inconsciente, né? Isso vem lá da época das cavernas. Se não houver um sistema de aplicação de norma que efetivamente me condicione a seguir as regras, a tendência natural do ser humano é fazer as coisas com o menor esforço possível e com a maior vantagem possível. Então, hoje eu pergunto para vocês: andar numa estrada cujo limite é 80 por hora, se vocês andarem a 100, isso está aceito aqui, é aceitável aqui no Brasil? Pelo que eu vejo, sim, Sim. porque não acontece nada. Então, isso não cria uma regra do jogo? Mas todo mundo faz, não é? Isso vira uma regra do jogo. Só que é muito mais complicado identificar esse tipo de regra do jogo quando se trata de instituições informais. O que está escrito na lei é mais fácil de identificar. Esse esquema cultural que gera padrões de comportamento é mais difícil de identificar. E, normalmente, aqueles países em que as pessoas seguem mais as normas é porque as normas são mais impostas, né? Não cumpriu, vai sofrer a consequência. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a Europa e anda no metrô ou no trem, ninguém pede teu bilhete, a tua entrada. Mas se pedir e tu não tiveres, a multa vai acontecer e vai ser alta. Então, as pessoas se contêm. Aqui, quando eu viajo a 100, não acontece nada. Viajo a 120, não acontece nada. Furo um sinal, não acontece nada. Isso cria um padrão de comportamento, certo? Certo. E aí, quando tu vais investir em outro país, como é que tu identificas isso? Esse é um dos maiores choques que as empresas sofrem aqui. Eu tenho casos de empresas que desistiram de atuar em São Paulo para não ter que lidar com a corrupção no Porto de Santos. Elas não conseguem lidar, ela não faz parte do quadro mental delas. Então, isso é uma coisa muito, muito diferente. E aquilo que a gente não consegue entender também, biologicamente, o que a gente não entende, a tendência é fugir. Por isso que há tanta xenofobia, né? Xenofobia é a aversão a estrangeiros. Quando a gente vê uma pessoa que é fisicamente muito diferente de nós, com uma língua muito diferente, com um comportamento muito diferente, a tendência é eu fugir ou tentar evitar aquilo que eu não consigo entender. Isso se reflete na escolha dos mercados das empresas. As empresas preferem investir em mercados que elas consigam entender mais facilmente.
Só que, às vezes, há paradoxos aí, né? Então, o caso da WEG na Argentina é um exemplo disso. Todo mundo acha que a Argentina é uma extensão do Brasil, que é muito parecida. E não é. Tu estás vendo isso, né, Alan? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Há casos como, por exemplo, o Boticário. Boticário, a primeira empreitada deles de internacionalização foi para Portugal. Foi um fracasso. Primeiro que nós não conhecemos Portugal. Alan, eu imagino que tu estando aqui tenhas notado que nós temos muito menos contato com Portugal, ou saibamos muito menos de Portugal do que vocês podem saber sobre a Espanha na Argentina, não? É verdade. A gente é mais... Vocês estudam história espanhola, não estudam? Sim, sim, sim. Vocês chamam Espanha de madre pátria. É verdade. Pergunta se alguém aqui chama Portugal de madre pátria. De pátria mãe. É um contexto histórico, social, cultural completamente diferente. Nós fomos sede do Reino de Portugal. O imperador morou aqui, transferiu a corte para cá. Então, o nível de relacionamento é completamente diferente. E mais, vivemos de costas também com Portugal. Aliás, um sonho argentino é chegar para a Europa, morar na Espanha, alguns nos Estados Unidos, Não, mas nós temos isso. Nós temos isso de olhar para o norte, porque a nossa educação é eurocentrista. Isso é outra coisa que nós temos que prestar atenção, tá? Quando a gente fala, a universidade mais antiga do mundo, o que é que vocês acham que é? De onde que país que é? Pode ser Inglaterra. Inglaterra, não. Inglaterra. Quantos anos pode ter essa universidade tão antiga? Não sei. Há uns 800 anos. 500, 600. Mais ou menos. E se eu disser para 800. vocês que há pelo menos 1000 anos atrás já existia o que a gente chama de universidade nos países do Oriente? Que antes de ser fundadas essas universidades na Inglaterra, já existiam as madraças, que eles chamavam lá onde hoje é o Iraque, que era a Pérsia. Aliás, é outro filme que vocês têm que assistir. O Físico. Que é uma tradução ruim de The Physician, em inglês, que é o médico. Tá? Assistam. Passado nos anos 1400, em que as pessoas só iam para o hospital para morrer na Europa, enquanto onde hoje é o Iraque, existia todo um conhecimento de medicina, de astronomia, de matemática, que depois foi trazido para a Península Ibérica, lá nos anos 700, que a Península Ibérica assimilou, espalhou para a Europa, que depois gerou conhecimento para o renascentismo europeu, a renascença europeia, né? Mas nós não estudamos isso na escola. Nós estudamos a Europa como a fonte de todo o conhecimento, como sendo o máximo. A Idade Média era uma idade, não é à toa que é chamada Idade das Trevas, né? De muita ignorância. E a contribuição dos árabes, os portugueses que vieram, os espanhóis que vieram invadir essas terras, eram árabes. Os árabes estiveram de 711 a 1492 na Península Ibérica, quando a América foi descoberta. 7 séculos. Imaginem o que é nós estarmos, desde a nossa existência como Brasil, sob governo, domínio árabe. E estarmos mais 2 séculos sob domínio árabe. Pois foi o que aconteceu na Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha. Por 7 séculos eles foram árabes. Muito do nosso idioma vem do árabe, todas as palavras que começam com al são árabes. O nosso sistema de números é árabe. Já pensaram nisso? Eu estou em choque. Ah, pois é. Pois é. A gente estuda os números romanos, né? E aí a gente acha que os números que nós usamos hoje, que é o numeral arábico, que ninguém para pensar que é árabe, a gente acha que é uma simplificação do sistema romano, não é isso?
Não tinha reparado. Mas não é isso? Não Que é essa loucura. percepção que a gente tem? Não é a percepção que a gente tem? Deixa o microfone aberto, vamos conversar. Acho que eu vou até parar a aula, o que vocês acham? Eu paro a aula e gravo depois, não sei, o que vocês acham? Pode ser, sim. Vocês acham que vale a pena deixar a gravação disso? Pode ficar meio maçante para quem está assistindo, né? Mas vou deixar, Sim. é só adiantar, né? Deixar, Então, deixar. tá. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que se escreve 0 em números romanos? Caramba. Não sei. Não. Não Não. existia a concepção de 0. Eles não tinham a concepção do 0. Como é que tu escreves 1,5 no numeral romano? Será Tem I, como? V? Não? Não. O desenvolvimento do raciocínio matemático não chegava tanto. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. No numeral árabe, cadê? Deixa eu ver onde é que eu consigo. Deixa eu parar aqui. Devo ter alguma opção aqui para desenhar na tela, né? Aqui. 1. Certo? Ui. 1. Certo? Certo. Ai, desaparece. Desaparece. 1. Por que o 1 é assim? No numeral romano, o 1 é assim, certo? Não, desculpa, não é com a pontinha. Assim. Né? Desculpa, tá Isso. tortinho. 1. Né? Não consigo fazer reto. Enfim. Porque é 1, né? É uma unidade. Por que o número 1 árabe é assim? Porque tem um ângulo. Ah, sim, eu sabia. O Por que 2, o porque 2 é assim? tem Porque dois tem ângulos. 2 ângulos. Vejam a sofisticação. O 3 tem 3 ângulos, o Exato. E assim 4... vai. Depois eles vão fazendo as combinações. O 7 foi mudando, mas ele tinha 7 Sim, ângulos. sim. E o conceito de 0, que não existia. É porque não tem ângulo. Exato. Exatamente. Ainda tem isso, não tem ângulo, né? Olha a engenhosidade. E nós não estudamos isso. Nós estudamos história e nós começamos do Império Romano para a Idade Média e continuamos assistindo filmes da Idade Média como se fosse assim super, super, super a Idade Média, né? Com aqueles cavaleiros, aqueles reis. Mas foi uma idade de muita ignorância. Eu E fui o conhecimento. enganado ou eu sou muito leigo de não saber isso? Não, o nosso sistema educacional é eurocentrista. O nosso sistema educacional não nos ensina isso. Meu, eu nunca tinha escutado falar sobre essa questão dos árabes. Sim. Eu também não. Então, imaginem, 7 séculos sob dominação árabe, e aí a gente chama, quando os reis católicos entregaram isso tem muita coisa para contar para vocês. Enfim, imaginem o que é nós estarmos 2 séculos a mais do que nós somos hoje, e aí os indígenas dizerem, não, nós estávamos aqui antes, nós agora vamos expulsá-los e vamos reconquistar o território brasileiro para nós. Foi isso que aconteceu com os reis católicos na Espanha, e vieram expulsando os árabes e os judeus e deixando um rastro de devastação e ignorância, porque eles não dominavam as ciências, não dominavam, por exemplo, sistemas de irrigação que os árabes dominavam muito bem, não dominavam o sistema financeiro que era dominado pelos judeus, e expulsaram essas pessoas. E foram esses que expulsaram esses cérebros que descobriram o nosso país. Então, a nossa educação vem desse sistema
de tentar esquecer e negar tudo que é árabe, tudo que é judeu. Olha como nós temos muito que aprender ainda, né? Sim, muito. Então, assim, a gente tem sempre que pensar que aquilo que sai na imprensa, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente acredita como sendo certo, sempre fiquem com uma pulguinha atrás da orelha. Procurem a raiz das coisas, procurem ir lá. A história explica, na psicologia a gente diz assim, ó, quer prever como é que a pessoa vai se comportar? O melhor preditor, ou seja, para prever, né? O melhor preditor do comportamento futuro é o comportamento passado. Então, para entender o hoje, nós temos que entender o que veio até hoje. Isso diz respeito à maneira como se faz negócios em outros países, ao sistema educacional como é que é, os eventos que acontecem, né, esses choques externos, que para nós é externo, né, as guerras, né, qual é a raiz disso? Qual é a raiz da guerra em Israel? Qual é a raiz da guerra na Ucrânia? Qual é a raiz da Segunda Guerra Mundial? Por que Hitler queria acabar com os judeus? Será que era uma coisa cultural, de raça, ou tinha mais alguma coisa aí por trás? Então, a gente tem sempre que se aprofundar um pouquinho mais naquilo que a gente está querendo entender, tá? E é por isso que a gente tem que trazer esses conteúdos aqui para negócios internacionais, para a gente conseguir entender essas diferenças que existem entre países e entre esses quadros mentais, tá? Dei uma volta, né, para chegar aqui de volta. Inteligência cultural. Então, inteligência cultural não é só saber que com árabes e indianos eu não posso dar a mão esquerda, porque a mão esquerda é considerada impura. Vocês sabem por quê? Porque era a Não. mão utilizada para se limpar. Ah, A mão direita é para comer, a mão esquerda é para fazer a higiene. Então, tu dares a mão esquerda para alguém é uma ofensa, né? Mas isso é a pontinha do iceberg. É um bom começo. É um bom começo para evitar gafes, né? Mas é só a pontinha do iceberg, tá? Aqui eu tenho alguns vídeos que eu vou deixar, depois vocês podem assistir, tá? perfeito. Então, eu tenho alguns padrões, né, de criação dessa inteligência cultural. Eu acredito, Alan, que tu estejas num processo de socialização aqui com o Brasil, tá? Então, a socialização é um processo de aprendizagem das regras, dos padrões comportamentais, e que tu vais aprendendo como te comportar naquela sociedade. Então, não atravessar a rua no sinal vermelho, Isso é um padrão de comportamento, né? Se eu venho de um país em que isso não é respeitado e eu estou num outro país em que isso é respeitado, eu tenho que aprender que lá não é a mesma coisa que aqui. As mulheres se cobrem. É o padrão cultural deles, eu não tenho que julgar, né? Não. Lógico, Então, a gente se adapta, né? tem que se adaptar. Mas ainda olhamos aquela cultura em comparação com a nossa. À medida que nós vamos avançando nesse processo, nós podemos chegar a um processo de aculturação, que não é deixar de ter cultura, não é isso. A aculturação é conseguir se ajustar, se adaptar a uma cultura diferente como se fosse a própria. E incorporar aquilo, sem estar o tempo todo buscando diferenças, né? É muito difícil, é essencial para os expatriados são aquelas pessoas que a empresa manda trabalhar lá fora, né? E, normalmente, essa aquisição desse quadro mental que permite que tu cries uma inteligência cultural acontece pelo menos a partir de 1 ano vivendo naquela cultura. Antes disso, o impacto não chega a ser tanto, tá? Então, nós temos uma fase de lua de mel, em que tudo é diferente, tudo é legal. Nossa, olha só, estou na China, o chinês cospe no chão dentro do elevador, olha só que engraçado. Ele come a rota na mesa, putz, tu acha aquilo o máximo, né?
Às vezes depois passa 3 meses, 4 meses, e aquilo começa a dar uma confusão na tua cabeça. Você começa a querer que o cara pare de fazer aquilo, porque aquilo não é o que tu estás acostumado a fazer. E aí vem o período de irritabilidade. Ali no 4º, 5º mês, tu está querendo jogar o chinês pela janela. E é nessa fase que os expatriados falham. Porque o cérebro está programado para não aceitar a diferença, para encarar a diferença como uma ameaça, que eu tenho que evitar, que eu tenho que fugir ou que eu tenho que combater. 70%, 75% dos expatriados falham nessa fase. Fala, que eu estou vendo que estás agoniado para falar, hein? E constantemente cai na comparação. Sim. Na comparação sempre. Sim. Então, é como entrar no mar. A gente entra no mar, tem aquela fase das ondas, né? Da arrebentação, que é difícil, a gente vai, volta, se irrita, bebe água, joga a gente no chão. Mas depois que tu passas aquela fase, o mar fica calmo, né? Então, se a gente consegue passar desse período, e é por isso que precisa estar mais de 1 ano para a gente conseguir ter a noção do que precisa superar, é quando então a gente consegue chegar a um certo ajustamento e ali depois a aculturação, né? E é preciso ser forte para aguentar o choque cultural e não se deixar afetar. Muitos negócios não dão certo porque as pessoas não aguentam a diferença. E mesmo a diferença ambiental, ou seja, do contexto daquele país. Eu estive na Índia ano retrasado. O meu filho trabalha com transporte internacional e já tinha estado várias vezes. Eu já, enfim, gosto muito de estudar sobre os países. Eu sabia o que né? Eu estava assim minimamente preparada para encontrar a diferença. Mas chegando lá, eu fiquei pensando naqueles que acham que a Índia é um conjunto de templos, né? Que ficam lá fazendo yoga, com aqueles saris bonitos. Aquilo é um ambiente muito difícil de aguentar. Muito difícil. O conceito de coletividade e padrões de comportamento se reflete em tudo. Então, no trânsito, né, as pessoas, o trânsito é caótico, assim, passa pela contramão, buzina o tempo todo, para onde não tem que parar, mas acaba funcionando. O que a gente considera como bagunça, sujeira, é outra coisa lá, é completamente diferente daqui. A diferença entre ricos e pobres é muito notada, então a gente tem a casa do dono da Tata Motors, já ouviram falar da Tata? Ops. Não. A Motors é o grande conglomerado produtor de carros e, enfim, muitas outras coisas da Índia. A casa do cara em Mumbai tem 6 andares. Só que tu sais do portão, tem o cara pedindo comida na rua. Que é uma coisa que aqui está mais separado. Existe diferença entre ricos e pobres, mas tem sempre uma zona de transição entre o que é muito rico para o que vai sendo a região muito pobre, né? Nós não temos uma classe média, não é grande como é em outros países, mas nós temos uma certa classe média. Lá a diferença é muito gritante. Então, conviver com aquilo, o cheiro de esgoto, o cheiro, a sujeira, é difícil aguentar aquilo por muito tempo. Claro, visitando é muito curioso, mas viver naquele ambiente é muito difícil. Eu vivi no Nordeste 1 ano e algumas coisas me incomodaram o tempo todo. Por exemplo, o cheiro de esgoto nas ruas, que não é exclusividade do Nordeste. Nós temos isso aqui em Balneário Camboriú. Não sei se tem alguém que mora em Balneário Camboriú, mas nós temos o Ribeirão ali na Barra Norte, que é o esgoto, né? Então, quem não está acostumado com isso, sofre. Sofre, é difícil de se acostumar. Eu tenho um colega que estava namorando uma chinesa, levou a chinesa para Barcelona para conhecer a família. Eles foram na missa e ela soltou um pum na missa. E para ele soltar pum é natural. Se o corpo está expelindo gases que precisam ser expelidos, por que a gente vai segurar o pum?
E como eles quase não comem carne, não tem cheiro. Ou arrotar. Arrotar é uma coisa que tem que fazer. Porque senão tu vai ficar segurando algo que o corpo tem que expelir. Então, arrotar a mesa é a coisa mais natural do mundo. Outra coisa, comer com a boca aberta. O comer com a boca fechada é uma convenção criada na Europa, provavelmente de alguém que não tem nada para fazer, né? Para ficar mais as regras de etiquetar a mesa, né? Comer com a boca fechada. Mas se vocês fizerem um teste, não sei se vocês estão com alguma coisa para comer aí, ponham alguma coisa na boca e façam assim, ó, soltem o ar pelo nariz e faz. Vocês vão sentir muito mais o gosto. Porque o gosto depende tanto da boca quanto do nariz. E fechar a boca e comer com a boca fechada, tu não consegues respirar pelo nariz. Então, tu Eu perdes tenho uma paladar. conclusão. Ai, desculpa. Eu tenho uma Diga. conclusão comigo que o cheiro é muito melhor que a comida. Então por que tu não incorporas isso no momento que tu estás degustando a comida? Tu tiras o Por causa cheiro. do eurocentrismo. Exatamente. A Porque gente aprendeu que isso é o certo. a gente, no baixo vocabulário, nós somos umas cadelinhas europeias. Não é só isso, não é só isso. Não é, a questão não é fazer esse tipo de julgamento. Assim como nós temos essa influência, outros países têm outras influências. A gente não tem que culpar a Europa por causa disso, porque isso é inerente do ser humano. Todos os povos buscar sua segurança, ampliar território, por quê? Porque isso é mais recursos para sua sobrevivência. Então, não se pode julgar os europeus que vieram para cá com os olhos de hoje. Não dá para fazer isso. Isso é muito injusto. Assim como o que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, com os indígenas ou com o meio ambiente, lá na frente as pessoas vão dizer: mas como é que faziam aquilo? Certo? Então, o momento histórico é de cada momento histórico. A gente não tem que ficar culpando agora os europeus, que não tem nada a ver com isso. Provavelmente foram os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, que passaram nesse processo, né? Os de hoje não tem nada a ver com isso. E a gente fica tentando apontar culpados. Não é esse o caso, tá, Caro? A gente tem que entender que existe um processo de influências Histórico, né? que a gente tem que ter a capacidade de entender e buscar outras coisas. A gente só acaba de aprender quando morre. Então, já que vocês estão aqui na elite, né, na elite do Brasil, que em torno de 20% só da população tem acesso ao ensino superior, vocês são a elite. Então, vocês têm a obrigação de olhar, pegar o drone, fazer um voozinho de drone, né? Se afastar, a gente tem que sair da ilha para ver a ilha, certo? Tem que ter o voo do drone para olhar o contexto. Senão a gente fica apegado a picuinhas, tá? E aí tem vários exemplos, mas aí não dá tempo. Outro dia, se vocês quiserem, nós podemos combinar uma aula extra, além das que são síncronas, para a gente conversar sobre isso. Eu mostro fotos para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Claro, com certeza. Eu tenho. Em Diga. espanhol pode ser também. Em ótimo, combinado. Ah, Combinado. Ó, mas vocês vão organizar isso, porque se eu fizer, o pessoal vai dizer, não, mais uma aula. Se a gente fizer isso em ok, conjunto, eu acho que é capaz de rolar, Pode ser, claro. ok. né? Aí o Alan também pode falar de algumas coisas da gente, né, que a gente não conhece. Aliás, um caso muito interessante, acho que eu vou gravar isso aqui, mas depois eu gravo de novo a aula, tá? Vamos deixar essa conversa como extra, que eu acho que é importante a gente ter essa contextualização antes de entrar na teoria. Ontem nós estávamos entrevistando uma proprietária de uma empresa que fabrica bolsas, cintos, cachecóis com produtos específicos dos Pampas. E há uns 6 anos atrás ela foi estudar na Espanha, e aí eles tinham que, ela é da área de moda, eles tinham que fazer a caracterização de algum produto segundo a sua cultura de origem. E aí todo mundo esperava que ela fizesse algo com
papagaio, banana, praia, futebol, mulatas dançando samba, ela fez um negócio de gaúcho. E a primeira reação deles foi assim, não, mas gaúcho é argentino. É que, Gaúcho é argentino. pelo que eu vejo, os gaúchos têm muita cultura, toda a região, mas Então, são muito parecidos. travou. Traje Uhum. é muito parecido. A paixão pelo futebol, Sim. o churrasco Uhum. é parecido. A cultura aí dos gaúchos é muito parecida à Isso. cultura Me argentina, lembra, uruguaia. sim, me lembra de falar isso, tá? Não deixa eu me esquecer de voltar a falar desse negócio dos gaúchos, tá? Tá. Me lembra. Deixa eu só chegar até a parte que a gente fala de diferença entre nação e estado. Peraí. Eu vou parar a gravação, porque eu vou falar de algumas coisas extras para vocês aqui. Peraí. Parar a gravação. É que tem tanta coisa para